É o que eu digo, lembra aí os nossos irmãos evangélicos que estão assistindo certamente, os irmãos que mandam os e-mails. Observem, esses comentários merecem nossa apreciação. Não interessa se isso está ou não está no Alcorão, se isso está ou não está no Livro dos Mortos, e até se está ou não está no próprio Evangelho. Isso não interessa. O que interessa é que, estando na doutrina espírita, estando na codificação revelada por Deus, através dos espíritos superiores, nós possamos constatar como sendo verdade, como sendo mecanismo do universo e obra do Criador. Então, observem aqui. Eu tenho aqui um trecho de uma revista do Carl Sagan. Está aqui. Eu já mostrei em outras oportunidades essa revista do Carl Sagan. Isso foi publicado na revista Veja de 27 de março de 1996. Está aqui. Que dizia o Carl Sagan? Carl Sagan foi um dos astrônomos mais famosos do mundo, já desencarnou, até jovem ainda, mas desencarnou. E aqui a manchete diz assim: o astrônomo Carl Sagan diz que em outros planetas deve existir civilizações mais antigas e avançadas do que a nossa. Eu lembro até que eu bato nessa tecla. Quando a Terra foi criada, se formou na explosão universal, que gerou esse universo que nós hoje estamos habitando, quando isso começou, nós temos aí uma distância de em torno de 18 bilhões de anos. Nós temos a Terra que se formou pela agregação da matéria junto com o sistema solar há 4,5 bilhões de anos. Quando a Terra se formou, quando essa matéria se agregou, todo o universo, inclusive essa matéria que aqui está compondo esse universo, todo o universo já existia há 14 bilhões de anos. Então é claro que a afirmativa do Carl Sagan aqui, diz que em outros planetas devem existir civilizações mais antigas e avançadas que a nossa. É claro, se o universo todo tem 3 vezes mais idade do que a Terra, ou quase 4 vezes mais, é claro que se a civilização que surgiu aqui está nesse grau de desenvolvimento, em outros planetas deste universo mesmo que nós estamos, tem civilizações mais inteligentes, mais avançadas. É o óbvio, é o matemático, é o inteligente, é o racional. Como disse a Valéria, lendo aqui esta maravilha que é o Livro dos Espíritos, a Terra não tem nenhum privilégio para se admitir que ela seja habitada, porque num contexto de 8 planetas, 4 rochosos e 4 gasosos, ela não é a que está mais próxima do Sol, ela não é a que está mais distante do Sol, ela não é a que está no meio, ela não é a maior, ela não é a menor, ela não é a mais quente, ela não é a mais fria. Se ela não é nada disso, por que só ela então seria a escolhida? Não tem nenhuma causa lógica, matemática, sensata e astronômica, cosmológica, para ela ter esse privilégio. Então, Carl Sagan dizia isso em 1996. Eu vou ler um trechinho do que ele falou na época, que diz assim. Aliás, não ele, eu vou dizer aqui uma constatação da matéria na época. O número de cientistas que acreditam nessas hipóteses é diretamente proporcional ao grau de complexidade que elas apresentam. Olha o número de cientistas. 8 em 10 astrônomos, físicos, biólogos dos mais importantes centros de pesquisa do mundo, vejam, 8 em cada 10, ouvidos numa sondagem da rede de televisão CNN, acham que nos próximos 20 anos devem ser encontrados, isso aqui foi escrito há 14 anos, devem ser encontrados planetas do tamanho da Terra, girando em torno de estrelas similares ao Sol, em órbitas que permitam a absorção da luz e calor, em doses adequadas à criação e manutenção da vida. Isso foi escrito em 1996. Disseram que dentro dos próximos 20 anos. Em fevereiro de 2001, a revista Veja publicou essa matéria aqui. Bilhões de terras, que eu já apresentei aqui em outras vezes. Estudo diz que metade das estrelas da Via Láctea, só dessa nossa vizinhança, desse nosso conglomerado,
em torno de 400 bilhões de estrelas, diz que metade das estrelas da Via Láctea tem planetas como o nosso. Isso foi dito em 2001. Isso aqui em 96, do Carl Sagan, isso aqui já em 2001. Uma constatação que foi feita pela Agência Espacial Europeia e pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Encontraram ingredientes básicos para a composição de vida em outros planetas. Isso em 2001. Em outubro de 2010, a irmã da Terra. Olha a evolução das descobertas científicas. Isso saiu na revista Veja de 6 de outubro de 2010, na página 99. A descoberta de um planeta muito parecido com o que habitamos, olha o que dizia Carl Sagan, abre uma possibilidade espetacular, a existência de vida extraterrestre. Olha a evolução da inteligência, das descobertas. Os astrônomos não estão inventando isso. Os biólogos não estão inventando, eles estão constatando o que o Espiritismo já diz há mais de 150 anos. Espiritismo, livro dos Espíritos. Então olha que bonito, em 2010 já descoberta a irmã da Terra. Um pouco antes, em 2001, bilhões de terras. Aqui a hipótese matemática, astrofísica, astronômica. Aqui a descoberta. Olha só, uma possível superterra, matéria de jornal. E aqui, aquela previsão, entre aspas, que eu fiz aqui antes de ser publicado isso, que a NASA lançou para o conhecimento do mundo, a vida que não depende do fósforo, que é um elemento básico e tido como indispensável para a vida, mas vida com a concepção terrena, biológica nossa. Mas não a vida que agora já foi descoberta e que existe e que os espíritos dizem ali, em formas e em situações que nós ainda não podíamos imaginar naquela época. Hoje, essa bactéria, esse tipo de vida foi descoberto na Califórnia, num lago ácido onde não tem nada se reproduz ali e nada vive ali, porque ele é altamente ácido e tóxico. Então, pesquisadores mergulhados ali para descobrir como funciona aquilo, o que pode haver ali de interessante para o funcionamento do universo, o funcionamento do planetário, descobriram uma bactéria em que o oxigênio, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, é carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São os 6 elementos indispensáveis para a vida. Mas nessa descoberta, desses 6, eles tiraram o fósforo e substituíram pelo arsênio, que é altamente letal para o sistema de vida no planeta. Então, foi uma espécie de vida que revolucionou a concepção e as pesquisas dos cientistas para detectar vida em outros mundos. Exobiologia, é a exobiologia que estuda isso, ou seja, a vida estudada para fora do nosso planeta. Então, uma bactéria que, ao invés do fósforo, que é o elemento veiculador do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, é o elemento veiculador, o fósforo. Então se imaginava que sem o fósforo não poderia haver nenhum tipo de vida. E foi provado, a NASA provou e lançou isso ao conhecimento do mundo, que além do carbono, do oxigênio, do hidrogênio, do nitrogênio, do fósforo e do enxofre, pode existir, e foi o que eles descobriram, a vida com o carbono, com o hidrogênio, com o oxigênio, com o nitrogênio, com o enxofre e o fósforo, substituindo substituindo o fósforo pelo arsênio ou arsênico, altamente tóxico, altamente venenoso. Então isso é realmente, para a gente leigo, não imagina a extensão disso, mas para os pesquisadores e os cientistas, essa descoberta revoluciona a pesquisa do homem em relação ao universo, em relação à vida espalhada por toda parte. Christian de Duve, eu já falei isso várias vezes aqui e mostrei a matéria dele, autor de livros sobre o assunto.